Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Samuel, o segundo livro, capítulos 21 e 22. Vocês vão perceber que no capítulo 21 não existe, assim, vamos dizer, uma preocupação com relação ao tempo, né, com a cronologia, né? Vocês vão observar isso. A gente vai ver que lá depois daquele evento lá depois da rebelião de Seba contra Davi, houve uma fome no reinado de Davi que durou 3 anos. E Davi consultou a Deus para saber se a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. Que aqui vocês vão ver que houve uma vingança para os gibeonitas, eles são vingados porque Saul ele matou muitos gibeonitas, tá? E vocês vão perceber isso aqui. E por que foi que Davi consultou a Deus sobre a fome? E Deus disse que a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por ter matado os gibeonitas. Uma família inteira faz o povo todo ter fome, é porque havia uma noção, uma ideia em Israel naquela época, que era um estado teocrático, ou pelo menos deveria ser, de unidade. Então o rei ungido, ele representava toda uma nação. E um que pecasse, pecavam todos. Por isso é que Deus muitas vezes manda tirar do meio do povo aquele pecador. Porque um pecando, pecam todos, né? Aí o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. E os gibeonitas, eles não eram de origem israelita, mas eram remanescentes descendentes dos amorreus, tá? Também entraram em guerra com Israel na época. Os israelitas tinham feito um acordo com eles sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso separar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Qual era a herança do Senhor? Israel. Né? Que querem que eu faça por vocês? E responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou, referindo a Saul, né? Que pretendia destruir o pai que não tivesse um lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês. 7 seria uma ação completa, um número de perfeição, né? O rei poupou Mefibosete, filho de Jonas, nessa Saul, por causa do juramento que tinha feito perante o Senhor entre Davi e Jonas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Amoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul. Esse outro Mefibosete aqui é filho de Saul, não é o neto, tá? Mefibosete era um nome comum, inclusive. Com eles também os 5 filhos de Merade, que era filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meloá, e os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. E os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no mesmo dia, nos primeiros dias da colheita da cevada. Havia todo um ritual, né? É uma coisa brutal, é uma coisa que a gente não pode julgar, que o Deus estava buscando perfeição. E aqui era uma noção de unidade. Se um morre, outro peca, todos pecam. Se um morre pelo pecado, os que pecaram também morrem pelo pecado. Então, precisa entender isso aqui. Deus queria estipar no meio do povo a questão do pecado e a questão da origem do pecado. Ainda houve guerra, ainda outra batalha contra os filisteus de Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi ao encontro de Davi e matou os filisteus. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco para a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi era considerado
símbolo, né? Uma lâmpada para Israel, né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente tem que lembrar disso. Não porque não pecasse, porque nós somos pecadores, mas porque ele se arrependia. E Davi era perdoado pelo seu arrependimento. Tinha as consequências, mas era perdoado, né? E Davi, vocês vão ver que ele lança um cântico de louvor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha que me refugia, o meu escudo, o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor. Sou salvo dos meus inimigos. E vocês vão perceber que isso aqui é um salmo, um cântico. Os salmos são cânticos, né? Vocês vão perceber que isso aqui é um salmo, porque ele louva a Deus que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Isso remete muito ao Salmo 91, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, são onipotentes passará, né? Vocês vão perceber isso, que ele é um salmo e também preservado como um Salmo 18. Também tem isso escrito aqui no Salmo 18. E é interessante observar que aqui fala-se sempre no louvor ao Senhor. A gente vai lá em Apocalipse, vocês vão ver que lá tem louvor ao Santo dos Santos, que é Deus, e louvor ao Cordeiro que é digno, que é Jesus. Então existe o louvor a Deus. Louvor e adoração somente a Deus. Louvor, ação de graças e adoração a Deus e a Jesus Cristo. Eles não competem entre si. São duas pessoas da mesma essência. São duas pessoas da mesma essência, duas pessoas que somente essas pessoas merecem adoração, honra para o século dos séculos. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando, nos confortando, nos fazendo entender a mensagem. Amém.